Olá, meus irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja entre nós, agradecendo a Deus por essa oportunidade de aqui nos encontrarmos reunidos no dia de hoje, agradecendo a Casa Luz e Verdade que nos convida para esse trabalho, para podermos falar sobre a felicidade. Felicidade está em suas mãos. É um tema muito interessante no ano de 2020, onde nós estamos passando por essa pandemia do Covid, que é um vírus que acomete a nossa saúde e nos deixa, de certa forma, debilitados. E esse vírus ele tem uma capacidade de virulência, né? De se espalhar de uma forma muito rápida. E isso faz que, em algumas situações, não obtenhamos vaga nos hospitais, não tenha leito nos hospitais para poder realizar o tratamento. E essa pandemia fez com que muitas pessoas se sentissem extremamente tristes, felizes, isoladas, distantes das pessoas que participavam do seu convívio, dos seus entes queridos. E se nós fizermos uma retrospectiva do ano de 2020, se nós fizermos uma enquete com algumas pessoas, muitos, até de uma maneira equivocada, vão dizer que esse ano já deveria ter acabado, que esse ano tem que passar logo, que esse ano é um ano muito triste, de muita dor e de muito sofrimento. Mas não é um ano perdido, como muitos colocam. Na realidade, é um ano de aprendizado. Aprendizado de uma nova forma de convivência, de uma nova forma de consciência, de observância das leis de Deus e de consciência de observar o meu semelhante, o meu irmão. Como eu vejo o meu semelhante diante dessa pandemia que trouxe para nós uma reflexão em relação às nossas atividades sociais, aos nossos relacionamentos sociais, às nossas relações e o nosso convívio social. E quando nós optamos por esse tema, a felicidade está em suas mãos, para que possamos refletir que mesmo com a pandemia, mesmo com o desencarne de alguns entes queridos, com o distanciamento físico, não significa o distanciamento espiritual, nós podemos sim ser felizes. E precisamos também entender que, diante dessa pandemia, o número de óbitos, ainda em relação àqueles que se recuperam, é reduzido. Não quer dizer que nós não vamos lamentar, que nós não vamos sentir. Não é isso. Mas as pessoas têm se recuperado. Muitos estão assintomáticos, muitos têm um sintoma leve. Mas isso não é divulgado, isso não é passado. Até porque nós precisamos ter a educação em relação à saúde, em relação ao convívio. E quando é divulgado para alguns dos nossos irmãos, e até para nós mesmos, que as pessoas estão se recuperando, que a pandemia está diminuindo, que o nosso estado, que o Brasil, que o nosso país, que o mundo está se recuperando, existe uma tendência a relaxar nas medidas preventivas, né? Nas medidas de segurança em relação à transmissão do Covid-19. Essas medidas são, em primeiro momento, a higienização das mãos, a higienização do corpo, dos objetos, das roupas, né, o uso do álcool 70. Mais importante ainda é lavar bem as mãos, lavar o rosto, evitar ficar tocando, coçando o rosto, o nariz, a boca, para que não haja transmissão. O distanciamento social, evitar aglomerações, evitar um número muito grande de pessoas em ambientes fechados, de pouco espaço. Enfim, tem-se a relaxar quando se tem a notícia de que a pandemia está melhorando. E também precisamos entender que nós necessitamos sim de uma vacina e que essa vacina vai nos ajudar, mas isso também não impede que haja contaminação se nós não mantivermos determinadas medidas de segurança em relação ao Covid-19. E a gente fala sobre felicidade porque todos nós, de uma forma ou de outra, desejamos encontrar essa felicidade, né? Para ter uma realização.
ou de uma vontade, ou de um desejo, mas para que isso aconteça é necessário que nós trabalhemos os nossos valores, tanto os nossos valores morais, quanto os nossos valores intelectuais e os nossos valores espirituais. E o questionamento que nós fazemos para podermos dar continuidade a esse nosso encontro é: a felicidade é ou não é deste mundo? A felicidade foi feita para nós, foi feita para mim, foi feita para você? Existe no nosso planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, uma felicidade sem mescla? E o que é a felicidade? A felicidade está ligada ao poder, à riqueza, à beleza física ou aos padrões da beleza física? Essas condições são essenciais para que haja a felicidade. A felicidade está ligada à riqueza, aquele que está no trono, está ligada à pobreza, aquele que está na palha, que dorme na rua, ou que tem uma casa mais simples. O homem é o causador da sua própria infelicidade, ou ele não tem como mensurar ou até mesmo controlar isso, se é que nós controlamos alguma coisa na nossa vida, né? E o que nós precisamos fazer para sermos felizes? E onde é que nós vamos encontrar a verdadeira felicidade? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 20, diz o seguinte: a felicidade não é deste mundo. E tem esse texto que diz que não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Geralmente, nós exclamamos isso, são aqueles que nós encontramos em todas as posições sociais. Então, a felicidade ou a infelicidade pode estar tanto na casa do rico quanto na casa do pobre. Então, não existe essa questão da felicidade estar ligada a um bem material ou a uma condição social. Isso prova, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade máxima de Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. E, com efeito, respondendo aquelas perguntas, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a juventude, nem mesmo a beleza são condições essenciais para a felicidade. Nem mesmo quem é rico, poderoso e bonito necessariamente vai ser feliz, porque volta e meia nós ouvimos pessoas que reúnem todas essas condições e estão no seio de classes extremamente privilegiadas, mas se queixam amargamente das suas situações e da sua infelicidade. E diante de tal fato, ele coloca que é inconcebível que as classes trabalhadoras, militantes, né, invejem com tanta ânsia a posição daqueles que parecem favorecidos pela fortuna. Isso é uma verdade, porque nós vemos assim as pessoas às vezes falando, né, comentando: se eu tivesse dinheiro, se eu fosse bonito, se eu tivesse poder, eu seria feliz. Associa a felicidade ou uma condição financeira, ou uma condição de poder, ou a uma condição de beleza, esquecendo que nós estamos num planeta de provas e expiações, numa transição para um planeta de regeneração. E que a felicidade, na sua plenitude, não pertence a esse mundo. Mas isso também não quer dizer que nós estejamos destinados a não sermos felizes em hipótese alguma ou em momento algum aqui na Terra. E que a Terra vai ser para nós como se fosse um presídio. Lógico que não. Nós vamos progredir e facilmente, futuramente, com o nosso progresso e com os melhoramentos sociais, espirituais, esquecendo um pouco as coisas da matéria, convivendo com aquilo que é estritamente necessário, nós podemos já, né, nessa condição em que nós nos encontramos na Terra, que é um planeta de provas e de expiações, repito, passando na transição para um mundo de regeneração, encontrar uma felicidade relativa. Então, nós precisamos ter o quê? Bom ânimo, né? Bom ânimo e despojar de nós, como ele nos coloca aqui, o homem velho. E a orientação que ele nos dá, que é muito interessante, é a seguinte: deveis todos consagrar-vos à propagação desse espiritismo
que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Mãos, portanto, à obra, meus queridos filhos. Então, se nós, que somos espíritas, conseguimos entender que no planeta em que nós vivemos, nesse mundo que nós habitamos, nós não vamos ter a felicidade absoluta. E a felicidade não é para este mundo, mas que nós podemos ter a felicidade relativa e que essa felicidade relativa não está ligada aos bens materiais, e sim às condições do espírito, é um dever nosso divulgar e propagar isso aos nossos semelhantes. Isso não quer dizer que nós vamos sair por aí fazendo proselitismo. Quando as pessoas vierem no seu momento de dor e sofrimento, nós vamos começar a fazer pregações. Não é isso. Mas que nós podemos levar através de palestra, através da rádio, através do exemplo, através da consolação, que a doutrina espírita e o movimento espírita têm como missão divulgar a doutrina dos espíritos, que é uma doutrina por excelência consoladora, deve levar a esses corações aflitos esse consolo, esse esclarecimento, que podemos sim ser felizes desde que venhamos a entender o que é a verdadeira felicidade. E no Livro dos Espíritos, na questão 920 até a 933, fala justamente sobre isso. Kardec pergunta aos espíritos se o homem pode gozar na Terra de uma felicidade completa. Resposta: não, pois a vida lhe foi dada como prova e expiação. Ou seja, mas depende dele abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se possa ser na Terra. Apesar de nós estarmos nessa fase de transição, ainda termos algumas provas, algumas faltas a expiar, a felicidade vai depender de nós abrandarmos essas provas e essas expiações, seguindo a lei divina e a lei natural. E isso vai, de alguma forma, nos trazer a felicidade. Se nós ficarmos, em relação, por exemplo, ao ano de 2020, só na lamentação do distanciamento, ou como alguns colocam, né, da perda dos nossos entes queridos, nós não vamos conseguir ir adiante. Nós temos que ver o lado positivo de tudo isso que está acontecendo. Quais são os fatores negativos? Nós já entendemos que é uma patologia, é uma doença que causa um distanciamento social, que pode levar a óbito, que pode nos trazer dor. Essa dor pode se transformar num sofrimento. Mas, se nós observarmos o outro lado, ou seja, se tivermos uma visão mais positiva, mais abrangente, não restrita, e não somente pelo lado material, nós podemos tirar um aprendizado desse ano de 2020 e sermos felizes. E é o que ele fala aqui na pergunta 921. Consegue-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada? Mas, enquanto isso, não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? Resposta: o homem é, na maioria das vezes, o artífice de sua própria infelicidade, ou seja, nós é que trazemos a infelicidade para nós. Se a causa da nossa aflição, da nossa tristeza, da nossa infelicidade não está nessa encarnação, provavelmente está numa encarnação anterior. E só depende de nós a melhora e sabermos passar por esse momento de dificuldade, nos melhorarmos e entendermos que isso vai ocasionar e nos impulsionar no nosso progresso. E aí ele diz o seguinte: praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto o que comporta a sua existência num plano grosseiro. Então, é uma felicidade, volto a repetir, relativa. Não é uma felicidade absoluta que só os puros espíritos atingem. Mas ele condiciona, ele atrela que, para que nós tenhamos essa felicidade, mesmo que sendo relativa, ele atrela isso, condiciona isso à prática da lei de Deus. E aí nós vamos nos poupar
de muitos males, de muitas dores e de muitos sofrimentos. Kardec diz que o homem bem compenetrado, né, do seu destino, do seu futuro, não vê na existência corpórea mais do que uma rápida passagem e como uma parada momentânea numa hospedaria precária. Ou seja, existe a necessidade de você parar nessa hospedaria precária nesse momento, mas isso é o quê? É momentâneo e é passageiro. Então, vamos passar por alguns aborrecimentos? Sim. Mas alguns contratempos? Sim. Mas isso numa viagem que vai nos conduzir a um local e uma situação um tanto quanto melhor. Né? Então, quanto mais atenciosos nós formos em relação às leis de Deus, em relação aos nossos deveres, em relação aos preparativos que já fazemos aqui encarnados, visando a vida futura, mais fácil nós passamos por essas dificuldades e melhor vai ser o nosso futuro, a nossa vida, não só no plano espiritual, mas nas encarnações vindouras, que vão favorecer o nosso progresso. E é interessante que, desde a antiguidade, já Sócrates, Platão, Aristóteles, todos eles já falavam da felicidade. Para Sócrates, a felicidade é o conhece-te a ti mesmo. Isso é a chave para conquistarmos a felicidade. Esse conhece-te a ti mesmo passa para nós, espíritas, como a reforma íntima. Eu preciso me conhecer para poder realizar essa reforma íntima e me melhorar. Platão diz que a noção de felicidade é relativa à situação do homem no mundo e aos deveres que aqui lhe cabem. Ou seja, o cumprimento das tarefas que nós nos comprometemos no plano espiritual. Tudo aquilo que está no nosso planejamento, no nosso programa espiritual, que é flexível, ele não é um programa rígido, nos traz felicidade quando nós conseguimos cumprir a nossa tarefa, quando nós conseguimos cumprir as nossas obrigações e os nossos deveres perante a lei divina. E para Aristóteles, a felicidade é mais acessível ao sábio que mais facilmente basta a si mesmo. Ou seja, completando aquilo que Sócrates falava do conhece a ti mesmo, né? Ou seja, você se conhecendo, você sendo sábio e conhecendo as suas virtudes e os seus defeitos, mais acessível é a felicidade. Mas é aquilo que, na realidade, devem entender todos os homens da cidade. Ou seja, todos nós temos que nos conhecer para que possamos ser felizes, para que possamos evitar determinados percalços. Foi como foi colocado. O homem, na maioria das vezes, é o artífice da sua própria infelicidade. A partir do momento que nós nos conhecemos, nós podemos evitar situações infelizes de dor e de sofrimento. Emmanuel, no livro Servidores do Além, diz que felicidade, fala sobre a felicidade, diz o seguinte: sábios existem que asseveram não ser a felicidade deste mundo, mas isso não quer dizer que a felicidade não seja do homem. Ou seja, nós podemos sim ser felizes. Ele diz o seguinte: não esquecemos que, se o reino do Senhor ainda não é deste mundo, nossa alma pode, desde agora, ingressar neste divino reino e aí encontrar a aventura sem mácula do amor vitorioso sob a inspiração do celeste amigo. Então, nós, mesmo fazendo parte desse mundo, a nossa alma pode já ingressar no reino divino. E como é que a gente faz para poder ingressar nesse reino divino? O que nós precisamos fazer para que possamos ser felizes, encontrar essa felicidade relativa estando encarnado aqui no planeta Terra? Ele diz o seguinte: a felicidade dos discípulos de Jesus brilha em toda parte, introduzindo-nos a bênção maior. É a bênção de auxiliar, a construção da simpatia fraterna, a oportunidade de sofrer pela própria santificação, o ensejo de aprender para progredir na eternidade, a riqueza do trabalho, a alegria de servir, não só com o dinheiro farto ou com a autoridade respeitada na terra, mas também com o sorriso de entendimento, com o pão da boa vontade ou com o agasalho ao doente
e a criança. Ou seja, trabalhar em prol do nosso semelhante. Ajudar aqueles que têm sede e fome de justiça. Bem-aventurados aqueles que são aflitos. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. E Paulo de Tarso diz o seguinte: não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com tudo que tenho. Quando nós nos contentamos com aquilo que nós temos, nós não sofremos. Em relação às coisas materiais, o que nós temos que buscar são as coisas do Espírito. O que nós temos que buscar é ajudar o nosso semelhante, é ajudar aquele que não tem pão, é aquele que não tem um agasalho, é aquele que não tem um teto, é aquele que não tem um ombro amigo, aquele que não tem uma palavra amiga, aquele que não tem um ouvido amigo. Isso é ser caridoso, isso é ser feliz, é ajudar ao nosso semelhante. Nós vamos, assim, através desse trabalho em prol do nosso semelhante, através de uma vida simples, encontrar uma condição de felicidade relativa na Terra, que foi esquecida por nós por estarmos voltados única e exclusivamente para as coisas da matéria. Por que muitas das vezes nós vemos as pessoas se lamentarem tanto desse ano de 2020? Justamente pelo apego às coisas da matéria, justamente pelo apego às necessidades materiais. Se nós transformarmos esse momento de pandemia em uma oportunidade de trabalho, onde nós podemos, através de um esforço maior, levar para o nosso semelhante uma palavra de consolo, uma palavra de carinho, uma palavra de gratidão, uma palavra de amor, nós vamos ser felizes. E é interessante isso. Por quê? Descobriu-se que na pandemia existem N outras formas de nos relacionarmos. As nossas redes sociais, que até então estavam equivocadamente, em boa parte, sendo utilizadas, as redes sociais sendo utilizadas para levar mensagens de ódio, de rancor, de ira, de revolta, nós podemos pegar a rede social, observar que a rede social, a partir desse momento da pandemia, ela passa a ter um papel importantíssimo para que possamos levar e divulgar a mensagem do Cristo, levar uma mensagem de amor, de benevolência e de carinho. Descobriu-se na pandemia que muitos trabalhos podem ser feitos remotamente. Você pode trabalhar de casa, não há necessidade da sua presença física no seu local de trabalho. Olha a evolução, principalmente para as mães que estão em estado de gravidez, que muitas das vezes têm dificuldade de se locomover, que precisam, no seu trabalho, de algum momento de descanso. Elas podem trabalhar remotamente de casa e ter um pouco mais de conforto. Para as mães, né, terminando a licença maternidade, que ainda tem criança pequena, que necessitam da sua atenção, como também da atenção do pai, e os pais podem trabalhar remotamente e dar atenção aos seus filhos. A oportunidade que os pais, que nós pais, avós, tios, parentes, tivemos de observar o comportamento do nosso filho em relação ao aprendizado na escola, de dar a importância e o valor necessário aos professores, descobrimos as dificuldades que os professores têm de transmitir a informação, de fazer com que essa informação se tornasse conhecimento. E com a pandemia dentro de casa, os pais trabalhando e estudando com seus filhos, descobriram não só a dificuldade dos professores, mas também a dificuldade dos seus filhos e puderam sanar alguns dos problemas de aprendizado dos seus filhos. E tiveram um convívio maior, uma proximidade maior com os seus filhos. E alguns observaram que, se era difícil para eles, que têm um ou dois filhos dentro de casa, educar os seus filhos, trazer para eles a informação, a formalizada informação, dos bancos acadêmicos, dos bancos escolares, imagina para um professor dentro de uma escola, de uma instituição pública, com 30, 40, 50 alunos dentro de uma turma. Então, aprendeu-se a ter compreensão em relação ao outro, em relação ao filho, em relação ao professor, em relação aos pais com as suas dificuldades, que necessitaram do apoio da escola, mas um aprendizado maravilhoso. Passou-se a utilizar a rede social para se dar um verdadeiro bom dia, para saber realmente como as pessoas estão. Alguns aprenderam trabalhos manuais, trabalhos remotos que puderam realizar, se reinventaram nessa pandemia,
viram o lado positivo através da oportunidade de realizar leituras edificantes, de assistir um bom filme, de ouvir música, de estar mais próximo do seu ente querido, de poder cuidar melhor do amor da sua vida, né, que é o seu marido, a sua esposa, seu filho, seu pai, sua mãe, sanar, aplainar aquelas farpas que o distanciamento causava por uma dedicação efetiva ao trabalho e ao estudo. Tudo isso, todos esses são aspectos positivos que nós estamos aprendendo diante de uma pandemia e que nós temos que cultivar esses sentimentos, cultivar esse tipo de trabalho, se nós quisermos crescer. Deus não dá fardo maior do que aquilo que nós podemos carregar. Deus não castiga ninguém. As leis naturais, ou seja, as leis divinas, elas estão aí, são imutáveis para serem cumpridas. Olha o avanço tecnológico que nós tivemos, não só dentro da informatização, não só na tecnologia da informação, mas também na indústria farmacêutica, na indústria de medicamentos. Quantos estão aí se dedicando, fechados dentro do laboratório, sem estar com seus entes queridos, para poder desenvolver um medicamento, para poder desenvolver uma vacina, para poder tratar a humanidade. Isso é preocupar-se com o outro, isso é dedicar-se ao outro. Quantos debates sem fundamentos políticos, né? Políticos partidários sem fundamento nenhum, debates de ódio, ficaram de lado pela preocupação com o outro. Então, são esses aspectos positivos que nós temos que levar em consideração nesse momento de dificuldade que nós estamos passando nessa pandemia. E nos últimos anos, surgiram, né, diversos estudos que estavam relacionados ao que foi chamado de neurociência da felicidade, né, que alguns neurocientistas, alguns biólogos, psicólogos, médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, começaram a investigar os estados cerebrais associados com alguns componentes da felicidade e considerar essa sua relação com o bem-estar. E durante anos de pesquisas, né, elas vieram demonstrar que essas experiências de felicidade, elas remodelam o nosso cérebro e podem mudar o nosso sistema nervoso. Isso acontece tanto para o bem quanto para o mal, mas essa pesquisa foi feita em relação aos aspectos positivos, né, ligados à capacidade de plasticidade do cérebro e aí de manter e cultivar determinadas áreas do cérebro que são estimuladas com a sensação de felicidade. Né? As emoções positivas são chaves para esse bem-estar psicológico que vão evitar estados depressivos, estados de pânico. Foi comprovado que essas emoções positivas melhoram a saúde física e fomentam a confiança e a compaixão e compensam, então, e vão amortecer estados mentais depressivos. Então, se nós cultivarmos esse tipo de pensamento, vão nos ajudar não só a sermos mais felizes, como a evitar estados depressivos e estados de estresse. E as emoções positivas, dentro dessa pesquisa que foi feita, demonstraram que elas promovem uma melhor conexão social, ou seja, eu fico mais conectado com o meu irmão. Eu tenho uma preocupação maior com o outro, né? E foi publicado um estudo, né, no Journal of Neuroscience, em julho de 2015, que descobriu que a ativação prolongada de uma região do cérebro que é chamada de estriado ventral está diretamente relacionada à manutenção das emoções e recompensas positivas. Então, quanto mais nós estimularmos essa área com pensamentos positivos, com leituras edificantes, através da prece, através do bem, através da caridade, para o nosso irmão, o nosso semelhante, mais nós mantemos a manutenção do estímulo dessa área e por mais tempo nós temos essa sensação de bem-estar e essa sensação de felicidade. E aí vem a ciência comprovar
aquilo que nós já sabíamos dentro da doutrina espírita. É o quê? Que fora da caridade não há salvação. Ele diz que, de acordo com eles, né, com essas pesquisas neurocientíficas, que práticas como a bondade amorosa e a compaixão pelos demais, e tem como objetivo cultivar certas formas de emoção positiva, podem ajudar a aumentar a capacidade de saborear as emoções positivas. Então, quanto mais nós ajudarmos o nosso semelhante, mais nós vamos ter essa sensação de felicidade. E lá no Evangelho, no capítulo 15, está escrito que fora da caridade não há salvação. E Kardec coloca, se pudéssemos olhar para o coração um do outro e compreender os desafios que cada um de nós enfrenta, acho que iríamos tratar um aos outros muito mais suavemente, com mais amor, com mais paciência, com mais tolerância e com mais cuidado. Se é que podemos assim colocar, meus queridos, essa é a receita da felicidade. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ter bondade, ser amoroso, ser benevolente, ter compaixão, compreender o outro, colocar no lugar do outro, entender aquilo que o outro está passando. Isso é o que nos traz a verdadeira felicidade. Que Jesus nos ampare, nos proteja, nos oriente, que possamos aproveitar o máximo desse nosso encontro de hoje, dedicando essas vibrações de paz, de amor e harmonia a todos os nossos irmãos necessitados. Que a paz do Divino Mestre Jesus permaneça com nós. Graças